Ok. Acredito que nesse momento todos estão presentes. Então vamos lá. Ok, boa tarde a todos. Boa tarde a todos que nos acompanham no nosso canal do YouTube SI. Esta é a segunda webinar que nós estamos fazendo. É uma iniciativa da Diretoria de Inovação e Padronização. Esses momentos de compartilhamento de conhecimento e abrirmos espaços para a discussão, para os debates de inúmeras áreas, não só em sistemas, mas é um espaço que a diretoria tem primado em conversar, em debater, em discutir e trazer temas que para nós são de suma importância, e percebemos a necessidade de espaços colaborativos em que os profissionais das demais áreas, que não só SI, estejam conosco e participem das nossas discussões, que compreendam também nossas dificuldades, nossos problemas, e que possam contribuir de uma forma ou de outra, sejam para elucidar as nossas dúvidas, sejam para compartilhar aquilo que eles talvez a gente possa usar no nosso dia a dia, ou que sim, que usaremos no nosso dia a dia. Então, hoje, como convidados, né, eu me sinto muito feliz em recebê-los, Ricardo Serrato e William Kim, que são os representantes da empresa Leica Geosystems. Hoje a Leica vem revolucionando o mundo na medição e levantamento por mais de 200 anos. A Leica, ela é parte da Hexagon, ela cria soluções completas para profissionais de todo o mundo, é reconhecida por produtos de alta qualidade, desenvolvimento de soluções inovadoras, enfim. E existem profissionais de diversas indústrias que confiam, né, os seus serviços e suas necessidades à Leica, como, por exemplo, na área aeroespacial, defesa, segurança, construção, manufatura, enfim. E contextualizando um pouquinho do que é a Hexagon, ela é a líder global em sensores, em software e soluções autônomas. Então, hoje o nosso objetivo é mergulharmos realmente, né, nessa área de laser scanner, né, para levantamento de rodovias. Eu vejo que alguns tópicos que já foram pontuados na inscrição do evento e que todos podem acompanhar, hoje serão abordados, dos quais são a introdução ao laser scanner, né, os princípios e o funcionamento, a metodologia de levantamento e análise de dados, as aplicações práticas, a avaliação do estado de conservação das rodovias, os benefícios do uso do laser scanner móvel para gestão de infraestrutura rodoviária, e também a Leica traz hoje para nós um estudo de caso, que é o levantamento das rodovias de Santa Catarina. Então, conosco hoje também o Wellington Schmidt, que é o nosso coordenador de sistemas, Cristiano Palhares, da nossa infra de TI, e o Gustavo Miralles, nosso gerente da gerência de estatística e cartografia. Eu agradeço muito a presença de todos e agora passo a palavra para os nossos palestrantes, que farão a introdução ao tema e a abordagem. E na medida em que a gente vá avançando nesse encontro, as perguntas que forem surgindo, a gente vai anotando, ok, Ricardo e William? E na sequência a gente conversa. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos e a palavra é com vocês. Perfeito, boa tarde, obrigado a todos, né? Vou iniciar aqui a apresentação, um pouco de uma apresentação pessoal. Sou Ricardo Serrato, sou engenheiro cartógrafo, formado pela Universidade Federal do Paraná. Então, atuo no mercado de geotecnologias desde 2012, vamos colocar assim, que trabalho na Leica Geosystems, né, com foco nas soluções de captura de realidade. Nesse caso, um enfoque dessa apresentação mais voltado para o sistema de mapeamento móvel, né, que é o objetivo do Estado, né, ter o conhecimento das suas rodovias com melhor qualidade, com nível de informação e precisão. Então, a gente vai estar apresentando para vocês aí durante esse espaço do webinar, que é um prazer para nós estar participando, falar um pouco sobre as tecnologias de mapeamento móvel, né? Eu vou iniciar a apresentação, mas antes o Kim também vai fazer a sua apresentação pessoal. Perfeito, muito obrigado, Ricardo. Obrigado novamente aí pela apresentação e introdução. Meu nome é William Kim, eu sou diretor de segmento de portfólio dentro da Hexagon Geosystems para a região de Latinoamérica. Trabalho juntamente com o Ricardo aí por uns últimos 5, 7 anos, no mínimo.
Também sou engenheiro cartógrafo, assim como o Ricardo, e enfocado praticamente em soluções de aerofotogrametria, soluções de mapeamento móvel e apoiando exatamente com outras soluções de captura de realidade. Feito. Como eu iniciei o compartilhamento da minha tela, não sei se ela está visível. Perfeito. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o sistema de mapeamento móvel que a Leica denomina de Pegasus, né? Pegasus TRK, onde nós temos 3 sistemas disponíveis no mercado hoje. São sistemas com diferentes finalidades, diferentes aplicabilidades, diferentes usos, né? E diferentes resultados, né? Baseado na necessidade do cliente e determinado por requisitos de projeto, precisão, etc. Então a gente trabalha com 3 soluções hoje: TRK100, TRK500 e TRK700 e suas diferentes variações. Dentro disso, a gente gostaria de sempre exemplificar o quão fácil é o mapeamento móvel, o quão simples é o uso da tecnologia do mapeamento móvel, o quão fácil é utilizar o sistema, né, que é um sistema que ele é composto de um sistema de câmeras, um sistema... Espera aí que ele parou o vídeo. Um sistema LiDAR, que é o laser scanner, toda uma parte de unidade de controle, baterias, GNSS, um conjunto de sensores que junto entregam para nós uma captura da realidade do mundo real para a gente transformar no mundo digital, com operações simples dentro do veículo, onde eu consigo de uma velocidade constante, uma velocidade elevada, vamos dizer assim, dependendo das vias, fazer o levantamento a 40, 60 km por hora, né? Fácil de instalar ele no veículo, né? Então eu tenho um sistema que uma pessoa consegue operar, né? Coletar todos os dados de forma segura, que está dentro da segurança do seu veículo, diferente das metodologias tradicionais de topografia, onde o operador utiliza de um GNSS ou uma estação total. Tem que ter uma equipe um pouco maior, com 3 a 4 pessoas, dependendo da situação, para fazer a aquisição desses dados. Então aqui eu estou adquirindo dado de uma via, de uma rodovia, em segurança dentro do veículo, aonde eu tenho depois um entregável, né, um resultado com um altíssimo nível de qualidade, confiabilidade e precisão e, principalmente, nível de detalhes, que é o principal fator que se busca quando você está fazendo um levantamento topográfico, um levantamento cadastral e assim por diante. Então hoje, com esse foco na tecnologia, o que a Leica resolveu trazer para o mercado? Tanto para novos usuários de mapeamento móvel, quanto para usuários experientes. Nós focamos em 3 pontos principais: a autonomia, a inteligência e a simplicidade, né? Então, mas tudo isso trazendo sempre o know-how da Leica, que é a garantia da precisão, da qualidade e um produto diferenciado para o usuário final. Então aqui nós temos a parte de automação na automação na coleta de dados, a parte da acurácia, a precisão, que isso é extremamente importante, alguma coisa de processamento em campo, a parte de calibração autônoma, né? A junção inteligente de sensores, que é a junção de câmera, junção do scanner, junção do sistema inercial, junção da parte de GNSS. Tempo real, a gente consegue fazer o controle de borrar, por exemplo, a face das pessoas para a questão da proteção de dados, que hoje é uma das regulamentações que se tem no país, né? Gerenciamento de energia, etc. Então tem todo um conjunto de soluções associada por trás do mapeamento móvel, e a gente resume isso em 3 palavras: autonomia, inteligência e simplicidade. Seguindo aqui, temos hoje o sensor. A gente considera um mapeamento móvel, a gente separa o sensor em alguns módulos. Primeiro módulo, Pegasus Field, por exemplo, no nosso caso é o software de operação. Unidade sensor, que é onde está todo o hardware do sistema para capturar o dado. Laser scanner, o LiDAR, as câmeras, GNSS, sistema inercial, toda a unidade de coleta de informação. A plataforma de operação, que é a plataforma onde a gente fixa o equipamento no carro. Unidade de controle, é onde está todo o gerenciamento do sistema em termos de operação, armazenamento de dados, né, toda a parte de configuração do sistema. E a unidade de bateria, que é a responsável por
alimentar o sistema durante o tempo de operação. Então, a gente caracteriza dessa seguinte forma: esse componente ele pode ser montado em qualquer veículo, porque todo o sistema de energia é independente do veículo que eu estou utilizando. Então, por exemplo, se eu quiser montar numa caminhonete, eu vou montar o sistema. Se eu precisar fazer levantamento em linha férrea, eu posso montar sobre um alto de trilho, sobre uma locomotiva. Se eu precisar fazer levantamentos costeiros, eu posso montar o sistema num barco para fazer toda a análise de costa, né? Então, eu consigo montar em qualquer sistema que seja móvel, que seja capaz de ser instalado, eu posso utilizar como uma plataforma de coleta de informações. A gente separa hoje os sistemas em 3 diferentes modelos. Tá? Qual que é a principal diferença entre os modelos? É a qualidade da nuvem de pontos. Né? Então, dentro da diferenciação dos modelos, TRK100, TRK500 e 700, versão NEL ou versão EVO, a gente separa ele da seguinte forma, a partir da qualidade da nuvem de pontos. TRK100 é um equipamento mais simples, um equipamento voltado para aplicações de cadastro, sistemas de informações geográficas. TRK-NEL, aplicações mais robustas, porque ele vai ter um índice de proteção mais elevado, né, que vai trazer para um operador uma segurança maior de operação em áreas mais complicadas, por exemplo, vou colocar assim, aplicação costeira, mineração, onde eu preciso ter um equipamento mais robusto. E o TRK, a linha do EVO, é o equipamento em termos de precisão, a maior precisão possível, né, em termos de nuvem de pontos, precisão de posicionamento, né, e a parte de acessórios, vamos colocar dessa forma, unidade de controle, bateria, sistema de montagem, tudo isso é igual para todos os sistemas. Né? Então, os sistemas eles têm essa interoperabilidade entre os acessórios, né? Unidade de controle, bateria e assim por diante. Kim, se quiser em algum momento complementar alguma informação, fica à vontade, tá? Seguindo aqui, a parte de unidade de sensor. Então, durante todo esse tempo de desenvolvimento, vamos colocar assim, no mapeamento móvel, desde 2013, 2014, quando se iniciou um pouco mais o desenvolvimento dos sensores, a Leica vem escutando o mercado, entendendo o que o mercado necessita, e ano passado nós lançamos a linha do TRK. Então ele tem um design extremamente sofisticado, uma integração da toda a parte do sistema inercial, que é mandatório para garantir a precisão da trajetória. O que seria a trajetória, né? Seria nossa coleta de dados na rodovia, né? Essa seria a trajetória, vamos supor, desde Joinville até Florianópolis, a coleta seria uma trajetória por onde o equipamento passar, vamos colocar, por exemplo. Toda a parte de integração das câmeras, dos sensores, a gente desenvolveu um equipamento totalmente integrado, com um único módulo seguro de operação, e com base nisso, criamos o TRK100. O TRK100 ele veio depois, por incrível que pareça, ele veio depois do 500 e do 700. Por quê? Por uma necessidade de mercado. Né? Os nossos usuários de mapeamento móvel estavam pedindo um equipamento mais simples, vamos colocar dessa forma, para operações menos complexas do que operações voltadas para rodovias, ferrovias e assim por diante, que é para os profissionais de GIS, profissionais de cadastro urbano, para fazer cadastro de rodovias, qualquer tipo que envolva operação de cadastro, gerenciamento de ativos. Então, dessa forma, entrou o TRK100 para preencher essa lacuna de espaço. Sim, e aí, complementando o que o Ricardo comentou, realmente, assim, o objetivo do TRK100 é para os profissionais de GIS que não requerem, por exemplo, uma precisão milimétrica, assim como o profissional de engenharia, e com esse intuito, então, o pessoal conseguiu simplificar, por assim dizer, todo o desenho, toda a composição do equipamento, e focando, mantendo ainda as linhas de autonomia, simplicidade e inteligência, mas também focando na questão de o que eu preciso com esse equipamento, o que um profissional de GIS requer para poder capturar essa informação de forma massiva. Então, o pessoal quer fazer um mapeamento, ter a informação com uma precisão adequada, nos seus 5, 15 centímetros, saber exatamente onde estão esses ativos e poder realmente visualizar. Então, sempre o equipamento, como o Ricardo vai comentar um pouquinho mais adiante, tem sempre a união de distintos sensores, que tem, então, laser, imagem e depois GPS inercial para manter a máxima precisão. Obrigado, Kim. Seguindo aqui. Dentro do
aqui do posicionamento dos equipamentos, a gente faz a classificação de qual é o melhor sistema baseado na necessidade do cliente, na aplicação sempre. Então, como mencionado anteriormente, o Pegasus TRK100 ele tem uma efetividade muito grande para a parte de gerenciamento, cadastro, né, topografia convencional, enquanto os sistemas de alta gama, vamos colocar assim, o TRK-NEO, o TRK-EVO, ele tem aplicações maiores em áreas de risco, né, vamos colocar assim, entre aspas, insalubres, área de costeira, mineração, etc., enquanto o EVO tem um enfoque muito grande na área de engenharia, ferrovia, né? Toda a parte para gerar mapa base para veículos autônomos. Hoje se utiliza os dados de levantamentos móveis, né, de mapeamento móvel, para colocar essa base de dados nos veículos autônomos, nos carros que são controlados por, digamos assim, por exemplo, um Tesla da vida vai carregar esse modelo de informações para poder fazer e se locomover nas cidades, né, a criação das cidades inteligentes, assim por diante. Então aqui a gente tem toda a comparação em relação à precisão do scanner, alcance do scanner. Então, por exemplo, um TRK-100 para aplicação de cadastro, ele vai atingir até 100 metros. Um TRK-NEO, que, por exemplo, uma aplicação de um levantamento costeiro, o laser dele tem um alcance de até 490 metros. No caso da aplicação de engenharia do EVO, ele tem um laser de médio alcance, 182 metros. Os sistemas de mapeamento móvel não têm a necessidade de ter um laser de 2 km de alcance, 2.000 metros de alcance, 1.000 metros. Por quê? O objetivo do sistema móvel é a mobilidade. Então, aonde eu puder passar com o veículo, eu vou coletar a informação. Lógico, sempre pode haver área de oclusão, por exemplo, no levantamento de uma rodovia, um talude, etc. Eu posso complementar sempre esse levantamento com uma topografia convencional, com um levantamento por drone, um laser estático, e depois, ao final de um projeto, eu junto essa informação, desde que eu tenha o mesmo sistema de coordenadas, usar o mesmo para poder fazer a junção dos dados. Um exemplo, vou utilizar Sirgas UTM-22, eu tenho que utilizar isso em todos os meus processos de levantamento, independente da tecnologia que eu utilize. Outra opção é a questão do sistema ser híbrido. O que é essa questão do híbrido? O nosso sistema ele possui o SLAM. A linha do NEO e a linha do EVO possuem o SLAM. O que é o SLAM? O SLAM é uma ferramenta que é utilizado em conjunto com outros sensores do equipamento para melhorar a precisão posicional em áreas de oclusão de sinal de GNSS. Por exemplo, túneis, áreas de grandes cânions urbanos, de edificações, vegetação, etc., para melhorar, manter a precisão da minha trajetória. Tá? Então, tempo de operação vai depender do tipo do sistema. Cada sistema tem um consumo diferente de energia, de bateria, porque por causa da potência do laser. Então, um sistema mais simples, que é o TRK-100, uma bateria dura 8 horas, enquanto o TRK-EVO, uma bateria 3 horas e meia. Então, tudo isso foi desenvolvido pensando nos mercados e aplicações distintas para se utilizar. Então, hoje, com um foco bastante, no caso de rodovias, para todo esse gerenciamento do cadastro de rodovias, gerenciamento de ativos dessa forma, a solução que a gente sempre tem, que a gente recomenda para aplicação rodoviária é a linha do EVO. Por quê? Porque ele vai entregar a melhor precisão, a riqueza em termos de nível de detalhe, né, vai ser altíssima, e vocês conseguem extrair toda a parte, por exemplo, dados para realização de um projeto executivo, para uma duplicação de pista, fazer uma terceira faixa, fazer análise de túneis que tenham no trecho, etc. Então, é o sistema recomendado para esse tipo de aplicação rodoferroviária. Tá? Seguindo aqui, o que eu mencionei sobre o SLAM. Por exemplo, se fizer um levantamento numa área urbana, um túnel, que você vai fazer uma passada no sentido norte-sul, outra passada no sentido sul-norte, para aquisição dos dados, etc. Então, você vai ter diferentes precisões. Diferentes por quê? Porque vai ter uma variação do GNSS, que vai estar ocluso, vai ter uma variação relacional do sistema inercial, etc. Então, o SLAM serve para apoiar esse posicionamento e trazer em diferentes, se você fez 2, 3, 4, 5 passadas, ele vai trazer tudo isso para a posição correta. Né? Qual que é a melhor geometria da passada, ele vai ajustar as suas passadas para gerar uma única linha com a melhor precisão possível. Exatamente. E aí, como a gente pode ver nessas duas imagens, exatamente 4
passadas, por assim dizer, exatamente de uma área de garagem, certo? Que a gente pode ver quando não foi utilizado o slam na imagem da esquerda, então a gente tem essas 4 trajetórias, essas 4 passadas com esse deslocamento, como o Ricardo mencionou, e na imagem da direita a gente vê utilizando essa característica do slam, do módulo híbrido, juntamente no processamento da trajetória. Então permite então, exatamente essa correção e saindo então de um erro posicional de 40 metros para no máximo aí 40 centímetros. Isso sem pontos de controle. Perfeito. Continuando aqui. Unidade de controle, né? A unidade de controle do sistema, ela foi desenvolvida especificamente para Pegasus TRK, onde nessa unidade de controle está toda a parte do computador que opera o sistema, a unidade de armazenamento, o disco SSD, toda a interface pode ser realizada a partir da tela, né? Então aqui eu tenho uma tela de 5 polegadas, que essa tela é touch, eu posso fazer a operação do sistema dessa forma, por a tela touch. Eu tenho como sempre vou trabalhar com discos SSD, porque tem uma melhor velocidade, etc. Então eu tenho discos até quase 8 terabytes aí de informação para guardar o dado. Eu tenho como aqui dentro, eu tenho toda umas ferramentas relacionadas a machine learning para processar o dado, para fazer a fusão dos dados todo em tempo real. Tudo isso é processado em campo diretamente na unidade de controle. Então eu consigo ter uma velocidade de processamento muito alta aqui na unidade de controle. E outro ponto interessante é a respeito das partes de conectividade, né? Então toda a parte de a conexão bastante robusta a partir do Wi-Fi, que é a conexão entre a unidade de controle e o tablet de operação, que é um iPad no caso, ela é totalmente sem fio. Kim? Sim, e o ponto interessante realmente da unidade de controle é realmente um computador robusto de industrial. Então ele permite realmente realizar algumas tarefas enquanto você está em terreno, e que quando você chega no escritório, alguma grande parte desses processamentos que você teria que fazer no escritório já estão prontos. Por exemplo, o fato de você ter, como a gente tem um sistema com captura de imagens ao mesmo tempo, então, geralmente, para ter o menor consumo de espaço remontado, e essa unidade de controle, o que ela já faz? As imagens 360, uma vez que você terminou o seu processo, a sua captura, perdão, ele já vai fazendo essa descompactação, fazendo esse primeiro processamento, para que você, quando chegar, você já tenha uma certa visualização dessas imagens, certo? E durante também a etapa de aquisição, você pode escolher se você quer ativar ou não a questão da anonimação dessas imagens, certo? E aí, se você decidir que quer realizar a anonimação, ele já vai executando esse processo em tempo real. Uma vez que você termine a captura, ele continua executando esse processamento, e depois você finaliza ele em escritório, certo? E outro ponto interessante que o Ricardo comentou, como vocês podem ver, são realmente pouquíssimas conexões. São realmente um único cabo de conexão que transmite todas as informações, tanto do laser como das imagens. Se você estiver conectando com as câmeras opcionais, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante, todas as informações, GPS, inercial, todas as informações são transmitidas por um único cabo. Então você não tem diversas conectividades, cabos para poder montar o sistema. Realmente é a simplicidade de realmente montar e também operá-lo. Perfeito, obrigado, Kim. Seguindo aqui. Bateria. Esse é um ponto bastante importante, né? É um ponto sempre delicado no seguinte sentido, que toda e qualquer bateria, ela tem todas as regras de transporte, etc. Caso seja necessário pegar um voo para se deslocar dentro do estado, etc., que não queira ir rodando, essas baterias elas têm a possibilidade de ser desarmadas, vamos colocar dessa forma. Você desativa elas e elas perdem a função de bateria. Ela fica digamos assim, um objeto de insegurança para você poder voar, transportar ela para qualquer lugar. Ela tem um display de informação aqui a respeito da carga, porcentagem de bateria, etc. E essas baterias ela tem a capacidade de dar a autonomia ao sistema operacional, mas
e ela também carrega muito rápido, devido à capacidade de carga, de entrega de carga, ela demora em torno de 5 horas para se carregar, ou seja, executei um trabalho durante 8 horas, né? Cheguei à noite, no meu escritório, no hotel, etc. Vou colocar a bateria para carregar. Durante o período noturno, você consegue fazer recarregar a bateria para ter a operação tranquila no próximo dia, garantindo a continuidade do serviço, tá? E o sistema ele pode operar com uma bateria default, mas ele pode ter mais 2 baterias adicionais para garantir a operação por mais tempo, uma operação contínua, vamos colocar dessa forma. Exatamente. E aí, como vocês podem também observar, ele tem apenas 2 formas de operação. Ou é forma de transporte ou operação. E então, isso realmente ele faz com que ele previna qualquer conexão acidental. Então, tem exatamente essa trava de segurança para evitar exatamente que ele saia do modo de transporte. Como bem o Ricardo comentou, a gente pode trabalhar com um sistema com até 3 baterias de forma simultânea, estendendo, então, todo o trabalho dela. Então, como, por exemplo, no caso do TRK Evo, que ele, com uma bateria ele trabalha 3 horas e meia, eu posso conectar aí uma segunda bateria tendo 7 horas num único dia. Ele transfere essa mudança de bateria de forma automática, e o display, como vocês podem ver, além de fornecer informação de quanto tempo nós temos, o fundo também ele muda. Se ele está em preto, ele está em uso, e se ele está em branco, ele está como em espera. Então, praticamente, assim que quando é alterado, uma bateria termina, ele automaticamente aciona a segunda, e o fundo realmente aí já muda também de cor, para que quando a gente observar assim, poxa, mas qual que é a bateria que eu tenho que trocar? Então, automaticamente eu consigo ver qual que está em operação, qual que está como backup, e qual que já realmente não está sendo mais utilizado. E acho que o ponto mais interessante dessas baterias, quando a gente redesenvolveu essas baterias nessa versão do TRK, é o peso. Então, realmente, antes a gente tinha que utilizar baterias de carro para poder conectar ou trabalhar, que eram muito mais pesados, e hoje realmente é um sistema bem leve, com aí no máximo aí 11 quilos de peso para você carregar e transportar. Perfeito. Aí, aqui o exemplo, né, mais ou menos, de como ficaria a montagem e a fixação do sistema no carro, né? Não sei o que ele entrou sozinho, perdão. Então aqui temos umas placas de fixação, que essas placas elas são colocadas, pode ser colocadas na caçamba de uma caminhonete, num porta-mala de um SUV, qualquer veículo onde a gente estiver utilizando, para fixação da baterias e a unidade de controle e as baterias, perdão, para que isso esteja estável no porta-mala do veículo. Durante a curva, aceleração, frenagem, isso não se movimente. E um único cabo, que é um cabo que sai para fora do veículo e conecta no equipamento. Esse é o único cabo de conexão entre a unidade de controle e o equipamento. Então, ele trabalha dessa forma. E o próximo item, extremamente importante, é o sistema de fixação. Então, a Leica desenvolveu um suporte, né, para fixação do equipamento, que ele precisa ser extremamente robusto, né, leve ao mesmo tempo, né, para a operação do sistema, voltado para a parte de ergonomia, onde o conceito de desenvolvimento desse rack de fixação é muito hoje da marca famosa de fixação, que é a Thule, muito pensado nessa linha para os usuários, onde você vai precisar ter apenas no carro as barras longitudinais, e você vai comprar 2 barras transversais. A gente tem a nossa recomendação, né, que são as barras da Thule, por ser uma marca renomada no mercado, um sistema de alta qualidade, e você vai deixar essa parte do sistema presa no veículo, né? Ela vai estar sempre no veículo. Perdão que a apresentação deve estar com algum bug aqui. Então, a gente junta, coloca isso no veículo, tem um pino, uma trava de segurança, ele tem a possibilidade rotacional, porque de trabalhar 45 graus para a montagem do sistema, e depois na operação, se eu precisar rotacionar o equipamento para um lado ou para o outro, dependendo se for um cabeçote simples de escaneamento para diminuir a área de oclusão. A plataforma pesa em torno de 18 quilos e tem todo um sistema de torque para fixação. Então você não vai fixar a mais, passar do torque necessário para fixar o equipamento, né?
E essa plataforma, após fixada no carro, é dessa forma que a gente faz a colocação do equipamento, empurra, trava e coloca o equipamento em modo de operação. Nesse vídeo a gente está vendo o equipamento de forma completa, né? Um TRK 500 Neo com todo o sistema de câmeras. Né? Esse aqui é um conjunto completo. Uma única pessoa está apta a colocar o sistema no pino e fazer toda a parte de movimentação. A gente tem vários vídeos mostrando isso na internet, a facilidade de se instalar o sistema no carro. E a gente entra na parte das câmeras. Né? Então, as câmeras do sistema, por default, o nosso equipamento ele vai ter sempre um sistema LiDAR e uma câmera 360. Esse é o sistema de câmeras default. Depois, a gente passa a possibilidade de ter as câmeras adicionais. Essas câmeras adicionais é mediante aplicação. Quem vai trabalhar com a parte de cadastro, geralmente vai trabalhar com as câmeras laterais. Quando tem um foco na parte de rodovia para análise de pavimento, vai ter as câmeras traseiras e também as câmeras frontais para fazer toda a parte de placas e assim por diante. Então, o sistema, com todas as câmeras de forma completa, as câmeras laterais a gente chama de câmeras butterfly. Então, ela tem a possibilidade de uma rotação para aumentar o ângulo de visibilidade da parte vertical. Ou seja, se eu tiver uma região que eu tenho muitos túneis para tirar foto da parte do teto do túnel, ou para a parte de cadastro elétrico, de postes, luminárias, transformadores, cabeamento, essa câmera eu consigo orientar ela dessa forma para melhorar a captura de informação, para melhorar meu imaginamento. Tá? Seguindo aqui, as câmeras. Então, cada conjunto de câmeras tem 24 megapixels. Cada conjunto de câmera tem 24 megapixels. As traseiras, as laterais combinadas geram 48 megapixels, que tem duas para a esquerda, duas para a direita, e mais 24 megapixels do sensor 360. As câmeras são Leica, são desenvolvimento interno nosso, né? Então é tudo totalmente interno da nossa fabricação, né? A Leica é bastante famosa também no mercado de câmeras. E a gente tem um total, combinando essa imagem, de 120 megapixels. O conjunto de todas essas imagens, que eu vou entrar depois e falar sobre o que é o Smart Fusion. O Smart Fusion basicamente a gente combina todas as imagens e a partir dessa fusão das imagens nós geramos um modelo de 120 megapixels, mas o que equivale a 156 megapixels. A gente tem um conjunto de fotos de altíssima resolução, altíssima qualidade para a parte de imagiamento, vamos colocar dessa forma. Outro ponto importante, as nossas câmeras, elas são calibradas automaticamente e também toda a parte de cor, coloração da imagem, etc. E a combinação da câmera com o laser scanner também é de forma automática. Por quê? Nós já sabemos a posição da câmera, já sabemos qual que é o ângulo que ela está, a distância, etc. Tudo isso já é automaticamente calibrado. No momento que eu conecto as câmeras nas portas de conexão que o equipamento possui, ele já sabe que está sendo utilizado, toda a parte de inteligência do sistema já identifica quais são as ações necessárias a serem tomadas, tá? Para obtenção das fotos, etc., baseado na distância, velocidade e assim por diante, que isso é totalmente configurável, tá? Seguindo aqui. Então, nesse caso, conforme a montagem das câmeras, existem casos típicos de uso, né? Por exemplo, as câmeras montadas na horizontal, geralmente é para vegetação, sinais de tráfego, né? A parte da numeração das casas, né? E quando elas estão montadas na vertical, para aumentar o meu ângulo de coleta em 210 graus na vertical, geralmente túnel e toda a parte de infraestrutura elétrica. Então, isso foi uma necessidade do mercado, o mercado de cadastro de ativos elétricos tem essa necessidade e nós desenvolvemos dessa forma para que aumentar a capacidade de coleta do sistema para esse tipo de aplicação. E o Smart Fusion que eu mencionei para vocês é a seguinte situação. Essa é uma imagem da câmera 360. E à medida que eu movimento o mouse dentro da plataforma de software, etc., para obtenção de melhores resultados, ou até num visualizador, ele entra no Smart Fusion, que é a mescla das imagens. E aqui eu trago a câmera frontal, que é uma câmera que ela vai estar focada no detalhe.
Então, nessa mesma distância onde eu tirei a foto com a câmera 360, a câmera frontal me traz essa resolução, me traz uma imagem com uma melhor qualidade, aonde eu vou fazer extração de detalhes, informações que não são visíveis na câmera 360. Tá? E a mesma coisa acontece para as câmeras laterais, aonde eu tenho uma imagem e a partir do momento que eu aproximo, trabalho com toda essa parte da nossa plataforma de software do Smart Fusion, eu trago uma imagem mais próxima, com um zoom mais próximo, com uma melhor qualidade. E parte importante, que é a parte da privacidade dos dados. Então, nós trabalhamos isso com a proteção de dados, isso é algo que determinados países, né, isso é mandatório, não é uma opção, é uma lei, né, a lei de proteção de dados. Então, a inteligência artificial do algoritmo que roda dentro da plataforma, tanto de coleta como depois de processamento, eu consigo fazer toda essa anonimização, borrar a face das pessoas, borrar a placa dos carros e algumas outras informações. Sim, e aí, só complementando, na verdade, e uma pequena correção, se vocês observarem na imagem, não somente a pessoa, mas os veículos estão aí borrados. Então, o algoritmo que a gente implementou, na verdade, ele, por lei, só é obrigatório borrar a face e a placa. Mas, no caso, é muito mais eficiente a gente borrar a pessoa inteira e todo o veículo. Porque mesmo que a gente borre somente a placa, a gente consegue reconhecer o tipo de veículo. E isso ainda você fere um pouco a questão da lei. Então, a gente adotou isso, e aí, então, é um exemplo dessa imagem exatamente tomada com o Pegasus, que utilizando o algoritmo. Então, praticamente, a gente consegue fazer em tempo real, borrar todo o veículo e também toda a pessoa, em todas as imagens, tanto as 360, como já ela é de fábrica, como também caso tenha alguma câmera opcional. Ele automaticamente já vai realmente anonimizando todas as informações. Obrigado, Kim. Seguindo aqui. A parte de acessórios, né? O sistema do TRK, ele possui alguns acessórios, né? Não são muitos opcionais, né? São poucos opcionais, onde a gente trata diretamente como acessórios. Odômetro. O odômetro é um acessório que é utilizado para auxiliar na precisão, na identificação que o veículo está em movimento, para trabalhar em conjunto com o sistema inercial, o sistema de GNSS. A segunda antena GNSS, que auxilia na identificação principalmente da direção do veículo, pelo seguinte sentido: é um princípio de levantamento. Se você está, por exemplo, durante muito tempo em linha reta, né, o sistema inercial tende, a gente fala que, não lembro se o termo correto, depois o Kim pode complementar a informação, que o sistema ele dorme, que ele não tem muita variação da movimentação, da atitude do veículo. Então a segunda antena GNSS auxilia nesse tipo para minimizar esses efeitos, né? E toda a parte de câmeras. Então esses são os acessórios, eles são compartilhados com todas as versões de Pegasus, TRK 100, 500, 700, Evo, Neo, os acessórios são os mesmos. Sim, acho que aí o interessante é, voltando um pouquinho sobre a questão da tecnologia empregada, certo? Então a gente tem duas tecnologias um pouco desassociativas, que é o GPS inercial, né? O GPS, quanto mais estável, melhor é a sua precisão, enquanto que o inercial, quanto mais movimento ele tem, maior é a sua precisão. Então aí com isso, dentro dessa combinação, eu consigo então criar essa trajetória e obter os melhores resultados fazendo um pós-processamento, utilizando um RTK. Então isso é outra coisa que o sistema permite. Caso você tenha uma rede RTK, não por rádio, mas por N-Trip, você consegue também fazer a trajetória e ter os resultados praticamente em tempo real. E a segunda antena, como o Ricardo mencionou, ele consegue auxiliar exatamente no que, né? Quando, por exemplo, se eu estou num ambiente de ferrovia, o sistema não tem tanta movimentação, né? Então, assim, ele vai, o inercial vai ficar, na verdade, vai começar a derivar porque ele vai achar que ele não tem nenhum movimento, assim, de intensidade, e então ele vai fazer o quê? Ele vai, então, vai começar a ter uma perda de precisão. E aí, o que a segunda antena faz? Ela faz de você auxiliar no redirecionamento. Então, com a segunda, onde eu estou, para onde eu estou caminhando, com a minha trajetória. Então, a segunda antena ajuda bastante nisso. Também em casos, também quando eu trabalho
na parte costeira quando trabalha em barcos. Então, isso também a segunda antena auxilia bastante. E tem a questão, como o Ricardo mencionou, do odômetro, que nós temos duas opções de odômetro, um odômetro mecânico, que é o que a gente conecta realmente na roda, que a gente está mais acostumado, mas também por questões de legislações na Europa, já o pessoal diz que não, você não pode ter nenhum acessório que estenda a largura do seu veículo, e por isso, então, a gente tem também a opção de ser um odômetro óptico, onde você conecta na parte do para-choque, então ele consegue então ter essa discretização do movimento em ambientes onde eu não tenho realmente o meu GNSS. Então, por exemplo, no caso de se eu tiver túneis mais longos, então, e eu não tenho realmente o GNSS, como que eu vou ter a minha trajetória? A minha trajetória vai ter uma certa defasagem, por mais que eu tenha informação do inercial, tenha a informação do SLAM, mas eu não tenho informação posicional de alta precisão. E aí, então, esse odômetro vai poder complementar para eu trabalhar e ter a máxima precisão nessa minha trajetória final. Perfeito. Parte de software, né? Então, aí entra toda uma segmentação nova, né? A gente fez toda do que tinha anteriormente da parte de desenvolvimento de software, mudamos 100%, né, da linha de software anterior, dos sistemas anteriores de mapeamento móvel. Então, hoje a gente tem 2 softwares. O primeiro software é o Pegasus Field, que é o software responsável pela configuração, operação e aquisição de dados. Então, esse é o software que ele vai rodar que a gente vai fazer através de um acesso hotspot, vamos colocar assim, por um iPad na unidade de controle. A gente vai configurar toda a operação do sistema, vai inicializar o processo e coletar o dado. Esse é o Pegasus Field. Então, aqui a gente vai ter um exemplo de como o software opera, né? A gente customiza o sistema, definiu todos os parâmetros de operação e ele vai ativar o equipamento, está ligando o equipamento, né? Isso aqui é como se a gente estivesse agora dentro do carro para iniciar um serviço. Então, o equipamento ele se localiza, ele pega a posição, você pode trabalhar com um arquivo de mapa de referência, Google, Microsoft Bing, etc., né? Então, ele te dá todos os parâmetros de como você tem que prosseguir para um levantamento de vias, ou rodovias, etc. A partir do momento que você inicializou o sistema, você começa a coletar o dado. E com base na coloração da informação ali que está em amarelo, verde, vermelho, é a qualidade do dado em relação à precisão que você setou do levantamento. Então, ali indica que o dado está com uma determinada precisão. Depois, no meu pós-processamento da informação, eu tenho como melhorar essa precisão com pontos de controle, um pós-processamento de trajetória. Aqui, esse levantamento é um exemplo com correção em tempo real. Então, ele pode perder um pouco de informação, mas eu consigo melhorar isso depois no pós-processamento para trazer ali que eu setei, eu quero 1 centímetro, está dando 1 centímetro, 1.2, 1.5, 2 centímetros, né? E assim por diante. Ok? Perfeito. E aí, como vocês podem observar, no caso aí, trabalhando com tablet é muito mais simples, obviamente, e também mas você tem todas as informações, você tem toda aí a informação de como que está sendo feito o processamento desse computador, da unidade de controle, quanto de armazenamento, quanto tempo de bateria. Tenho informações também de ver o status de como está a questão do GNSS. Posso ver em 2D ou 3D da melhor forma. Se ele teve algum problema durante essa captura, eu consigo ver exatamente aí pelo triângulo para verificar o que tem. Ou que gerar também geotags. Posso gerar uma geotag, exatamente, olha, teve um incidente aqui, então posso trabalhar. Posso visualizar também com as câmeras, então a câmera que tem ali do lado do ícone que está acima, eu posso também ter uma visão direta, não da captura, mas quais são as imagens e como que estão sendo capturadas as imagens. E posso trabalhar isso da melhor forma. Ele acabou pausando o vídeo ali no momento que troca o mouse de tela, ele pausa o vídeo. Então ele vai finalizar o processo, né? E a partir do momento que você finalizou, você guarda a informação. Aqui o Kim mencionou a informação de quantos satélites a gente estava trabalhando, GPS, GLONASS, Beidou, Compass, todas as constelações disponíveis o equipamento rastreia, né? E a partir do momento que eu
finalizo, o dado já está guardado, né, dentro da minha unidade de controle. Ao chegar no meu escritório, no meu local de processamento, basta eu retirar o HD e depois conectar ele no computador para iniciar o processamento dos dados. E a gente tem o Pegasus Office, que é a plataforma que vai estar no escritório. O Pegasus Office ele tem as duas opções de licenciamento perpétuo ou licenciamento por subscrição anual, né? Então ele é um sistema desenvolvido especificamente para pós-processar o dado do Pegasus TRK. Então, ele vai ter uma interface bastante simples, uma interface de organização de projetos, interface de processamento, validação e qualidade dos dados e finalização e entregáveis. A partir desse momento dos entregáveis, aí passa a ser uma decisão do cliente, de quem vai trabalhar com os dados, em qual plataforma de software ele quer fazer a geração dos produtos finais. Temos as plataformas próprias, vou mostrar alguns exemplos feitos no Cyclone 3D Reshaper, que é uma plataforma da Leica de laser scanner, para trabalhar com dados de scanners, mas se o cliente quiser trabalhar na plataforma Autodesk, plataforma Bentley, softwares CAD em geral, BricsSys, etc., é de livre escolha, né? A gente tem algumas ferramentas que facilitam a integração do dado coletado por nuvem de pontos, né? Nuvem de pontos dentro dessas plataformas, para otimizar o trabalho para a geração dos entregáveis. A própria plataforma já gera para nós algumas classificações, por exemplo, separação de vegetação, terreno, etc., classificação de nuvem de pontos para auxiliar na geração de produtos, tá? Então essa é uma das a interface, digamos, principal da plataforma de software. E alguns pontos que são interessantes é o seguinte: como a gente mencionou durante a coleta dos dados, que pode ocorrer falha de precisão. Pode ocorrer que dentro de uma determinada área, que nem está aqui em vermelho, essa área, a precisão não está aceitável, não está de acordo com o que nós necessitamos para o projeto. Então, a gente consegue fazer a coleta de pontos de controle, pode ser, lançamos esses pontos, geralmente esses pontos têm que ser fotos identificáveis para que depois nós possamos fazer a vinculação da coordenada correta, precisa para mesclar com o dado da imagem ou da ortofoto ou da nuvem de pontos para corrigir, para ajustar a trajetória e para melhorar a precisão do levantamento. Existem ferramentas que fazem toda uma parte automatizada nesse processo e a gente consegue trazer o projeto para a precisão que a gente necessita através de pontos de controle e um pós-processamento em escritório, tá? Então o software permite esse tipo de revisão e otimização do dado. E por último, entra toda na parte de finalização, né? Então eu vou fazer coloração da nuvem de pontos, eu vou especificar a parte das imagens, vou exportar as imagens, né? Eu vou exportar a nuvem de pontos nos formatos que são comuns do mercado, né? Eu tenho várias ferramentas aqui dentro para gerar um produto, deixar o dado pronto para ser analisado e gerado o produto final. Sim, e aí eu posso escolher, como a gente pode bem ver aí, eu tenho no campo superior a parte de finalização, como que eu quero. Então, uma das coisas interessantes do software é que, como o próprio nome diz, da família Cyclone. Temos outros produtos que também, de laser scanner terrestres, que já utilizam essa mesma família. Então, a gente, com o Cyclone Pegasus Office, a gente fez praticamente uma integração com esse fluxo que já existia, deixando bem mais simples. E dentre isso, então, o que eu faço? Por que o meu processamento também é bem simples, bem rápido? Porque eu não preciso trabalhar com toda a nuvem de pontos para fazer, por exemplo, a etapa de ajuste, certo? Então, eu posso, com uma nuvem de menor densidade, eu posso, então, realmente fazer esse trabalho. E onde eu quero meu ponto de controle, aí sim eu pego nessa área do ponto de controle o detalhe total. E uma vez que eu finalizo meu projeto, então, eu gero a minha alta densidade de pontos, com todos os pontos disponíveis, dos dois cabeçotes ou de outros lasers que eu tenho disponíveis, por exemplo, do módulo híbrido também. Posso realizar uma classificação pré-definida, utilizando aí que já por uma certa aprendizado de marca que o pessoal da fábrica realiza. E como eu mencionei, você pode fazer borrar as imagens. Caso você tenha optado no momento da captura não fazer isso em tempo real, você pode realizar posteriormente. E aí depois a exportação, como a gente pode ver, nos formatos mais comuns que são consumidos nos outros softwares no mercado.
Então, nós temos em versão LAS, temos o E57, temos a versão LGS, que é praticamente para ver nos softwares também da família do Cyclone, e as imagens eu posso exportar como JPEG, e ao mesmo tempo, como eu já tenho toda a informação da trajetória dessas imagens, tem também o arquivo de orientação exterior já ajustado também. E importante, né, esse formato LGS que o Kim mencionou é um formato proprietário da Leica, né, e a gente tem uma plataforma de software que a partir desse arquivo exportado, ele se torna um arquivo de visualização, que é de forma gratuita, né, então o cliente pode instalar o visualizador e vai ter acesso às imagens e à nuvem de pontos para visualizar todo o dado coletado. Eu vou mostrar essa plataforma depois aí na sequência. E aqui alguns casos de uso, né, que é os produtos finais obtidos com o mapeamento móvel com um foco exatamente na parte de rodovia. Então aqui, por exemplo, eu consigo fazer uma análise do pavimento, né? Verificar a parte de deformação do pavimento, verificar a ondulação, parte de determinar a profundidade de trilha de roda, toda relacionada aí à parte de rodovias, né? Todo dentro da nossa plataforma de software do Cyclone 3DR. Tem outros softwares que são capazes de executar esse tipo de aplicação? Sim. Aqui a gente está só mostrando que é possível de se obter no nosso sistema. Seção transversal, perfil, curva de nível, tudo isso é possível de se extrair. Outra ferramenta, análise de superfície. Então, por exemplo, a gente consegue comparar o dado do projeto versus a execução. Vamos supor que foi contratada uma empresa e essa empresa ela tinha que fazer, manter uma certa qualidade, né, ondulação, etc., do pavimento, e a partir do momento que você faz um escaneamento com o sistema, a gente consegue identificar variações. E a gente está falando de variações aqui da ordem do centímetro, milímetro, etc., com uma escala de cor. Né? Então aqui a gente está falando que aqui tem 23,5% de 23,5 milímetros de desvio, né, um buraco, etc., que está ali na rodovia, por exemplo, né, a gente consegue fazer esse tipo de extração de informação, geração de relatório e assim por diante. Outro exemplo, né, aqui eu estou analisando um muro, né, estou analisando uma deformação do muro que serve tanto para elementos verticais quanto elementos horizontais. Tá? Então esses são análise de superfície, que é possível de extrair mais um tipo de produto que é passível de se obter com mapeamento móvel. A parte de informação, né, de forma geral, era do conceito do mapeamento móvel, como que ele é, como que se opera, etc. São essas informações. O que eu vou mostrar aqui agora é a parte do TrueView, que é o arquivo LGS, que é o dado obtido com o TRK 700 EVO, né? Então está aqui em tela, deixa eu compartilhar novamente minha tela. Acho que ele parou. Tá? Esse é o software, ele é o TrueView, ele é o nosso visualizador de dados de laser scanner, ele funciona para os laser scanner estático, laser scanner móvel. Então aqui, você já pode ver o veículo borrado. Eu já tenho um veículo aqui que já foi feito o processo de anonimização dele, está borrado. Cada pontinho azul aqui é por onde é a minha trajetória. Então eu tenho uma foto, eu estou vendo a foto 360 que foi obtida. Essa é a imagem da câmera 360 e a partir do momento que eu entro, ó, os veículos todos ocultados, né? E a partir do momento que eu aproximo, né, que eu vou aproximar o dado, ele entra a minha câmera lateral por causa da tecnologia do Smart Fusion. E eu tenho a mesma situação para o pavimento. A hora que eu vou ver o pavimento, ele me dá a câmera de alta precisão, a câmera de detalhes apontada no pavimento, aonde eu tenho um nível de detalhe altíssimo, né? Aqui são provavelmente tinha alguma fissura, alguma coisa que foi corrigida no pavimento, né? Então eu tenho esse nível de informação detalhado das duas lentes, a lente da esquerda e a lente da direita. Então, para toda essa análise de estado de conservação de pista, análise de via, etc., são as câmeras de pavimento mais o dado do laser scanner, que daí eu tenho como visualizar essa nuvem de pontos junto com as imagens,
né? Então aqui eu tenho toda a parte de nuvem de pontos, aonde essa nuvem de pontos posso trabalhar com ela por intensidade, eu posso trabalhar ela por, deixa eu trocar aqui, por cores reais, as cores do escaneamento, tá? Então aqui é tudo, esse quadriculado aqui é a forma de que o levantamento ocorre com um laser scanner de duplo cabeçote. E aqui a gente está falando de um scanner de 2 milhões de pontos por segundo. Então é o que tem de mais, digamos assim, em termos de volume de informação, com a densidade de nuvem, né? Tenho como configurar por escala de cinza, né? Tenho como configurar também por elevação, por cota. Tudo isso é classificado dessa forma. E eu consigo, né, de certa forma, trabalhar também, se for o caso, com análise de distâncias. Né? Eu posso extrair aqui distâncias. Por exemplo, se eu quiser verificar qual que é a distância da faixa até a vegetação, eu tenho como extrair esse tipo de distância aqui. Eu posso trazer camadas que já foram realizadas em outros softwares, por exemplo, vetorizei todos os guardrail. Posso trazer aqui para isso estar visível também no meu arquivo de visualização. Tá? Então essa é uma forma de representação da nuvem de pontos, né, onde você consegue ter ter um benefício para um entregável para acompanhar uma evolução num projeto e toda a parte de documentação. Okay? Sim, e além disso, você também consegue, nesse mesmo visualizador, caso você tenha o seu modelo, você também pode adicioná-lo para que você possa ver em comparativo tanto como você tem o seu projeto, juntamente com a nuvem de pontos, juntamente com os vetores que você tem, para começar também a ter uma visão não somente da diferença pela imagem, mas também pela própria nuvem de pontos. E essa é a parte mais interessante, que você consegue observar e fazer essas medidas pela imagem, mas que ele está sempre relacionada com a nuvem de pontos para você ter a máxima precisão. E também tem as ferramentas de navegação, né? Então você consegue ir avançando de foto a foto, né? Frame a frame, vamos colocar dessa forma, até você chegar em determinado local que você queira, tá? Então, assim, de uma forma aí, nesses 45 minutos, aí, quase uma hora, a gente trouxe aí para William, você nos ouve? Eu estou aqui. Não é comigo, é com ele. Houve uma pequena falha na transmissão. Você pode fazer a gentileza de repetir? O seu som não está... Ainda não, Ricardo. Nós não te ouvimos. Aguardamos um instantinho até o Ricardo retornar. Pronto. Ele pediu para atualizar a página aqui, deve ter dado um freezing aqui. Eu acho que eu mencionei que a gente tinha, durante esse período de 45 minutos, uma hora, explicado como é que é o sistema, como é que ele funciona, né, mostrado alguma coisa de dados, etc. E agora a gente poderia passar para ir para a próxima etapa de perguntas, dúvidas e assim por diante. Ótimo. Bem, eu agradeço tanto você, Ricardo, quanto o William. A explanação foi ótima. Do ponto de vista de tecnologia, que hoje é o foco maior do nosso bate-papo, né, da nossa conversa, eu creio que a palavra-chave nesse momento é simplicidade. A forma como vocês posicionaram torna com certeza mais claro, né, e muito objetivo o que a gente pretendia e, em especial, gostaríamos de ouvir. Eu vou só, antes de passar a palavra tanto para o Cristiano quanto para o Wellington, em algumas questões que a gente esboçou aqui e gostaríamos de abordar, mas só mencionar,
efetivamente a tecnologia ela precisa trabalhar a nosso favor, né? E então o que a gente puder trazer de facilitadores no processo de trabalho, ótimo. E hoje a gente vivencia momentos em que os nossos servidores eles sofrem e eles têm um desgaste muito grande a campo quando fazem, por exemplo, né? Eu vou citar 2 exemplos apenas aqui, mas do que a gente vivencia muito com eles, em função da nossa gerência trabalhar com foco na tecnologia, né? É uma gerência de inovação, mas no fim das contas é uma gerência de tecnologia. Mas os profissionais que trabalham na fiscalização de faixa de domínio, o qual você abordou e foi muito interessante, mas também no levantamento visual contínuo, né? Quando você posiciona a questão de detalhe, precisão de detalhes com relação às patologias estradais. Eu creio que isso seria um ganho muito grande. Lógico, a gente precisa mensurar, né, de que forma tornar isso factível na nossa realidade. Mas antes de qualquer coisa, é importante que tanto Cristiano quanto Wellington agora ponderem algumas questões que para nós são bem pertinentes. E eu acredito que, como nós estamos também ao vivo no YouTube, se tiver algumas perguntas que nos forem posicionadas, a gente vai receber e também vai posicionar vocês para obtermos respostas. Então, eu não sei, Wellington, Cristiano, qual dos dois gostaria de... Só uma última colocação antes das perguntas, que você mencionou algumas características que são importantes. Eu acho que tem uma outra funcionalidade do mapeamento móvel que eu acabei não abordando, que é bastante importante, que é hoje o monitoramento temporal. Então, hoje, as rodovias no Brasil, elas passam por um processo da parte do monitoramento de taludes, encostas, etc., que infelizmente não se controla isso no país. Não se tem um controle. O único controle é índice pluviométrico e utilizam mapas geológicos antigos para determinar se a rodovia segue em operação ou não. Então, um sistema de mapeamento móvel, hoje, você consegue fazer uma continuidade de levantamentos a cada uma vez por semana, a cada 15 dias, uma vez por mês, etc., aonde você vai ter sempre um controle posicional e você consegue comparar as estruturas, tanto as estruturas de concreto, estruturas naturais, se houve movimentação durante esse período para você começar a tomar decisão para se fazer instrumentação em determinada área ou não. Né? Então, por exemplo, a gente tem hoje soluções que, a partir da informação que um mapeamento móvel pode nos dar, de fazer uma instrumentação mais específica numa área para a prevenção, por exemplo, deslizamento de rocha, deslizamento de terra, etc., para a segurança operacional da via, segurança operacional das pessoas e assim por diante. Então, esse é um outro fator que o mapeamento móvel traz aí de ganho para, vamos dizer assim, para as entidades, né, para a população. Ótimo, excelente. Então, vamos lá. Cristiano, passo a palavra para você, por favor. Eu estava querendo saber qual o tamanho do armazenamento por minuto utilizado quando se utiliza todas as câmeras para fazer o laser scan. Você tem assim mensurado? Para a gente poder saber qual o espaço que normalmente utiliza por hora. Você tem essa informação de quantos gigabytes ele guarda por hora, mais ou menos? O que a gente tem de informação no momento é que ele vai chegar em torno dos seus... Utilizando todas as câmeras, utilizando exatamente um scanner TRK Neo 700 com 2 cabeçotes, e toda a informação aproximadamente que a gente tem é de 20 gigas por hora. Tá? É mais ou menos isso que tem assim como uma primeira informação. Por que é um aproximado? Porque realmente assim, o scanner, você define exatamente qual que é a distância que você deseja, e automaticamente, quanto maior a distância que você queira, o espaçamento entre os perfis do laser, eles ampliam, certo? Então você tem uma menor quantidade de dados. Agora, quando você reduz isso para, por exemplo, os seus 100, 150, 120 metros, você consegue manter os perfis entre cada linha do laser entre 5 centímetros, 10 centímetros, e aí você tem uma maior quantidade de dados. Então depende um pouquinho dessa configuração, mas vai estar em média aí nos seus 20 GB por hora. Ok. Perfeito. Vocês falaram sobre a transferência de dados, que parece que é a remoção do SSD e
coloca diretamente uma case, né? Provavelmente uma case, para fazer essa transferência. Essa case de transferência vocês fornecem também ou a gente tem que adaptar o SSD para o nosso servidor? Não, é praticamente, não sei se você consegue ver, mas é praticamente uma caixinha dessa aqui de SSD. E aí vai realmente também um case para você fazer a inserção desse disco juntamente e faz a conexão via USB 3. Ou USB-C, no caso. Certo, perfeito. A questão do protocolo de segurança, na proteção e na coleta dos dados do scanner, vocês têm alguma proteção? Algum protocolo de segurança? Não, o protocolo de segurança, na verdade, não existe nenhum protocolo de segurança, porque o dado ele é automaticamente armazenado no disco e ele é basicamente o dado proprietário do scanner. E aí o software faz a interpretação e converte depois ele num arquivo LAS. Certo, então ele vai com um arquivo já com o formato de acordo com o que vocês têm, né? Isso, ele é o formato do provedor codificado e depois faz a decodificação no software de processamento. Ah, perfeito. Bom, a princípio as perguntas que eu tenho seriam essas. Mas sistema operacional, é compatível com todos os sistemas operacionais ou só com Windows? No caso, ele já tem o seu próprio sistema, certo? O que ele faz é simplesmente o quê? Você só precisa de uma tela ou de um computador que vai fazer acesso remoto ao sistema, para fazer o controle, certo? Então você tem ali, você faz uma conexão via, pode ser Android, pode ser iOS, desde que você tenha uma conexão internet juntamente ao sistema, você consegue fazer a operação. O sistema operacional já está embutido na unidade de controle, a única coisa que você faz é um acesso remoto para poder operar o sistema. Tá, mas a unidade de controle é que fica armazenada, que fica dentro do carro junto com as câmeras, correto? Correto. Tá, e aí para que a gente possamos armazenar essas informações, a gente vai colocar no nosso servidor e aí precisa de um processamento em memória. E esse processamento em memória desse servidor seria qual o mínimo? Qual que seria o mínimo você diz para a questão do processamento dos dados. Isso. Ah, sim, então processado direto lá na controladora. Perfeito, tá. Então, com relação ao software de processamento, então é realmente baseado em Windows. Então aí você precisa ter o Windows e aí no caso o software corre em Windows. E aí todos você pode instalar o software em distintos computadores, caso você queira. Existe um licenciamento. Esse servidor de licenças você pode instalar num servidor, ativar nesse servidor e aí todos os computadores que estão conectados ao servidor poderiam acessar ao software para poder processar. Então, basicamente, a gente vai ter que ter um servidor para fazer esse processamento das imagens. Se assim você desejar, você pode fazer o processamento em servidor ou de forma local. Ah, tá. Okay. Caso você tenha o seu próprio laptop, por exemplo, ou um desktop, e você quer fazer nesse local, nesse laptop, por exemplo, que é o que geralmente o pessoal pode iniciar o processo, o pessoal faz no próprio laptop. E depois passa o restante dos dados já pré-processado, digamos, para um servidor para ter o armazenamento e depois compartilhar melhor para a extração dos elementos. Tá. E esse servidor, qual que é a configuração mínima dele? Tem que ter 8 GB de RAM, tem que ter... Geralmente, do servidor, acho que o mais importante, na verdade, é a sua rede. Realmente tem que ser pelo menos de 1 gigabit para poder ter uma boa transferência e realmente a capacidade de armazenamento, né? Aí a questão de memória RAM, processador, isso é mais os computadores que você vai utilizar para fazer tanto a visualização como depois a extração realmente dos elementos que você quer. Mas o servidor em si é mais realmente para você armazenar os seus dados e você ter uma boa rede para poder que o fluxo de dados seja contínuo, né? Então, as imagens são processadas diretamente no computador do cliente, né? Da pessoa que vai mexer. Da pessoa que vai mexer, exatamente. Perfeito. Então, seria só essas perguntas mesmo. Ok. Obrigada, Cristiano. Nosso coordenador Wellington, por favor. Só complementando, eu acho que, Cristiano, aproveitando aí o teu gancho, qual que seria o requisito de processamento dos computadores lá na ponta? O pessoal que vai operar com as imagens, né? Uhum. Perfeito. Olha, a gente tem um descritivo mínimo
E geralmente o que a gente recomenda para você ter uma boa visualização é de realmente ter 32 GB de RAM, certo? Para que você consiga trabalhar. Geralmente a placa de vídeo também tem que ter, pode ser uma NVIDIA, mas que seja compatível, que para conseguir utilizar alguns processamentos que a gente faz utilizando a GPU da placa gráfica. Então, por exemplo, esse processamento da anonimação ou classificação da nuvem de pontos é feito diretamente na placa gráfica, então não é necessário que você tenha 128 GB de RAM fisicamente. Então a gente aproveita exatamente a placa gráfica. Em relação ao processador, a gente recomenda um processador que você tenha pelo menos aí 8 núcleos, certo? Para que você tenha aproximadamente aí de 2 a 3 GHz de processamento, para que você tenha essa velocidade de trabalhar de forma múltipla também com a nuvem de pontos. Bacana. E complementando, disco SSD, né? Isso é mandatório. Bacana, obrigado, William. Precisa ter um mínimo de memória? 32. 32, placa de vídeo? 4 GB no mínimo. Placa de vídeo 32 ou é a memória RAM do computador? Memória RAM do computador 32. GPU NVIDIA, né, linha gamer, vamos colocar dessa forma, com no mínimo 4 GB de RAM. 4, não, perfeito. Desculpa aí. Bacana. Você comentou ali que a partir do momento que eu faço, né, todo o escaneamento, eu consigo gerar uma imagem, uma foto do que eu fiz o mapeamento, né? Perguntando aqui o tamanho, né, em bytes que vai gerar essas fotos. Eu consigo gerar isso num arquivo mais leve ou qual que é a qualidade, né, desse arquivo que eu consigo gerar? Pergunto assim, para mim armazenar isso e disponibilizar para outros usuários que não estejam dentro, né, utilizando a rede scan. Certo. Essa é uma ótima pergunta, Wellington, porque realmente assim o processo de captura ele captura de forma simultânea a nuvem de pontos, correto? E a imagem 360, se você somente tiver a 360. Caso tenha as outras câmeras adicionais, ela vai capturar também, certo? O tamanho total, a maior parte da informação daqueles 20 GB por hora que eu comentei, é muito mais a nuvem de pontos, porque realmente é uma alta densidade. As imagens, elas sempre terão 24 megapixels, certo? Então, da imagem 360. Então, estamos falando aí de, se não me engano, acho que era 600 KB. As imagens não é tanto a problemática da quantidade de dados. A maior quantidade de informação está na nuvem de pontos para você realmente tirar todas as medidas de forma precisa, certo? O que também existe uma outra opção, que é exatamente o que o Ricardo mostrou um pouquinho, é essa opção de você ter um visualizador. Então, por exemplo, esse visualizador que ele mostrou, nesse momento está no computador dele. Mas existe uma opção Enterprise que você consegue deixar a informação na nuvem e diversas outras pessoas podem acessar esse conteúdo. Então, essas pessoas têm acesso à nuvem de pontos e às imagens 360, por exemplo. Então, você não precisa ficar transferindo todo momento a informação para cada pessoa ou para cada entidade que você desejar atender, mas você deixa isso armazenado num servidor, no caso aí como o Cristiano tinha comentado, perguntado, onde eu tenho, na verdade, a maior necessidade que eu tenho é de armazenamento, para que depois o pessoal acesse essa base de dados e eles vão ter acesso a esse visualizador. Então, esse visualizador ele seria aberto, assim, vou pegar um exemplo daqui, né, da secretaria. A gente fez no meio de uma rodovia e aí a pessoa lá que tem um comércio às margens da rodovia precisa ver esse dado, né? Eu consigo, através de um link, disponibilizar para ela esse visualizador. Online ela conseguiria acessar e visualizar tanto a nuvem quanto as imagens. Exatamente. Praticamente o licenciamento está, na verdade, na plataforma, né? Então, por exemplo, vocês, como secretaria, teriam que pagar pelo licenciamento dessa plataforma, só que o usuário, ele, através de um link, você pode gerar também, caso é uma pessoa de uso recorrente, você gera as credenciais para ela acessar e dizer, olha, você tem acesso a essa área aqui que faz parte da sua região ou da sua área de interesse. E a pessoa, então, entra pela internet, acessa e começa a visualizar as imagens no nuvem de pontos.
Certo. Tendo o licenciamento da plataforma, eu não preciso, está embutido nisso o visualizador. Exatamente. Independente do número de usuários, de visualizações, ou existe um... Tem, se eu não me engano, tem uma quantidade de usuários que você pode ir, mas você pode ir incrementando, tá? Existe uma quantidade mínima que você está pagando e depois vai incrementando. Complementando um pouco, tá, Wellington, a resposta do Kim, naquele visualizador que eu mostrei, o TrueView, ele tem duas opções, né? Uma opção, por exemplo, você pode botar um repositório, que é o arquivo LGS, que é o formato proprietário, que o licenciamento é do Pegasus Office, né? Você gerou esse LGS, você disponibiliza ele num repositório de arquivos, e a pessoa pode baixar o TrueView, por exemplo, é um instalador gratuito, baixa, e a partir do momento que ela abre o arquivo LGS, ela tem acesso a essas informações. Tá? É uma outra opção, né? Sem essa outra opção de compartilhamento via servidor. Ok. Mas para visualizar essas informações, a pessoa tem que baixar o seu aplicativo, correto? Exatamente. Não tem vai precisar. Se ele quiser abaixar o aplicativo, ele pode ir visualizar diretamente. Aí, no caso, o que o Ricardo comentou aí você tem que fornecer o arquivo, certo? Se você fornecer o arquivo, ele precisa baixar o visualizador e instalar no computador dele. Aí existe a outra opção onde você já deixa esse arquivo no seu servidor, nessa plataforma corporativa, por assim dizer, certo? E aí o usuário simplesmente só tem que acessar via internet, usando as credenciais que vocês fornecerem nesse momento. Mas o dado fica com você, ele não precisa instalar nada, somente ter realmente internet. Perfeito. Ok, Se não me engano, quem tem um plugin é focado pro View, né? Daí ele poderia fazer algumas customizações também da visualização do dado, né? Sim, existe também um SDK desse visualizador, onde você pode então fazer algumas modificações e integrar a uma plataforma, caso vocês já disponibilizem. Então essa é uma outra opção. Então as empresas, geralmente, tem empresas privadas que têm o seu próprio visualizador, ou têm a sua plataforma online, e o que eles querem, então, não, eu quero integrar então esse visualizador para adicionar essa parte, mas eu tenho as minhas ferramentas. Então eles fazem essa integração via SDK. ok. Abro o espaço para, se tiver mais alguma questão ainda, para discutir. Eu tenho uma última perguntinha aqui que me surgiu uma questão, porque em vários pontos da nossa rodovia a gente acaba ficando sem sinal de GPS, sem localização. Isso, inclusive, é um problema que a gente tem hoje com os nossos sistemas aí, apps de controle de rodovias. Para esses casos, então, eu teria que ter o odômetro para conseguir ter uma precisão maior na questão de localização nesses buracos de falta de sinal, ou não, ou ele conseguiria de alguma outra maneira capturar a localização, né? Em especial, acho que complementando, Wellington, em função de nosso estado ter uma geografia absolutamente acidentada, e sim, nós temos várias janelas, né? São esses espaços de sombreamento, enfim, que nós não temos qualquer sinal. Sinal, você menciona sinal de telefonia ou sinal de GNSS? Nenhum dos dois. Qualquer sinal. Nenhum dos dois. Para isso a tecnologia de posicionamento do sistema, mesmo que você esteja fazendo o levantamento. Vamos dar um exemplo, Serra do Rio do Rastro. Está descendo a Serra do Rio do Rastro, fazendo levantamento com mapeamento móvel, e ali tem os paredões rochosos que vai ter oclusão devido à inclinação de recepção dos dados de satélite. Nesse momento, é o que vai entrar em o sistema de posicionamento por SLAM, mais o odômetro, mais o sistema inercial para garantir a precisão do seu levantamento. Mesmo que você tenha picos de GPS, geralmente a gente fala que precisa de 3 satélites para te dar uma posição. Então pode ser que você está rastreando, diminuiu a tua precisão, mas você segue rastreando, segue tendo coordenada. Mas ao final disso, você vai pós-processar esse dado e você vai minimizar esse erro, você vai garantir a qualidade e precisão do teu dado. Pelo conjunto de sensores. Complementando o que o Ricardo está mencionando, exatamente o que? O sistema GNSS do equipamento de mapeamento móvel, ele continua gravando de forma contínua. Mesmo que em áreas onde você não tenha um sinal GNSS, o que ele vai fazer? Simplesmente ele vai degradar nessa região a trajetória que ele tem. Aí o que
executa, você utiliza um pós-processamento para poder melhorar e garantir essa precisão. E se mesmo assim exista, ainda não alcançou a precisão que você requer, nessa área você então adiciona seus pontos de controle para fazer o ajustamento e melhorar a precisão de todo o levantamento. Então você tem sempre duas opções, pelo menos com o nosso sistema Pegasus TRK, você tem a opção de trabalhar ou em RTK, em tempo real, certo? E aí realmente, se você estiver trabalhando com RTK, e nessas áreas que você entrar, que vocês comentaram que não tem nenhum sinal, realmente aí não vai ter nenhuma informação, por assim dizer, em tempo real, porém o GNSS do equipamento continua gravando. Então depois em escritório você pode fazer o pós-processamento e dar continuidade ao seu trabalho. Entendi. Obrigado, gente. Por nada, das ordens. Obrigada. Gustavo, que está conosco, alguma questão que você gostaria de apresentar? Ok, creio que não. Gente, uma das questões que também chamam a atenção e que é bacana para a gente trazer para a discussão é, no início do debate, vocês posicionaram a capacidade que hoje a Laika tem em adaptar a realidade, dependendo da necessidade de cada cliente, né? Então, lógico, nós, CI, Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, temos as nossas especificidades, peculiaridades e sim várias questões que que carecem de atenção, porque são áreas, são muitas áreas e que são distintas, e que cada uma tem um perfil, cada uma tem uma necessidade, mas que acabam convergindo, né? No caso do escaneamento, eu vejo tecnologicamente falando, né? No nosso olhar da tecnologia é absolutamente possível e é adaptável. O que a gente precisa é realmente preparar nossa infra, né? E nossa estrutura tecnológica para isso. Agora, como é que vocês realizam, o que tipo de diagnóstico que vocês fazem, ou vocês geralmente trazem isso como imersão, vocês se posicionam na estrutura, vocês conhecem a realidade, de que forma vocês criam esse diagnóstico e conseguem trazer o que vocês hoje têm por cerne de produção para a realidade do cliente? Como é que vocês procedem, né? Qual é o procedimento que vocês adotam para conhecer a realidade, fazer esse amplo diagnóstico da realidade e apresentar uma solução que seja factível àquela organização ou àquela instituição? Eu vou começar aqui depois do que complementa. Tá. Basicamente, né, a gente tenta hoje, dentro da companhia, a gente faz as reuniões prévias para ter um entendimento da problemática, né, da melhor forma possível, de quais são as necessidades do cliente, qual é a problemática, o que ele precisa resolver de problema, que tipo de informação que ele precisa, para a gente ir ajustando, né, a solução que melhor lhe atende, né? Talvez não exista uma solução que vai resolver 100% dos problemas, mas a gente tenta chegar o mais próximo da resolução, né, para que o cliente tenha a resposta dele atendida, a necessidade que ele tem para atendimento. Então, hoje a gente trabalha dessa forma, né, entendendo, a gente fala de uma certa forma, entendendo a dor do cliente, o que está doendo, né, quais são as problemáticas, para a gente ir trazendo as opções para a resolução. E baseado nisso, daí o cliente tem sempre duas alternativas. Ou ele internaliza isso, né? ele assume as tecnologias, ele desenvolve e primariza isso, ou ele terceiriza isso no mercado para uma empresa de prestação de serviço que utiliza esse tipo de tecnologia, que vai poder suprir todas as necessidades que ele tem, se ele não conseguir fazer essa primarização. E a gente consegue dar todo esse suporte tecnológico, né, de implantação, etc., auxílio, capacitação e suporte técnico operacional das soluções que nós dispomos, né? Então, mais ou menos dessa forma que hoje nós trabalhamos aí no mercado da América Latina em diferentes segmentos. Ok. Sim, e complementando um pouco o que o Ricardo mencionou, acho que o nosso trabalho, no primeiro momento, é muito mais consultivo, né? Então, realmente,
essa conversa que a gente tem nas primeiras reuniões, de conseguir entender bem qual que é a problemática, quais são as expectativas do cliente, e saber exatamente o que ele está interessado no primeiro momento, para conseguir solucionar com as soluções que a gente está ofertando, dentro que a gente tem do nosso portfólio, mas também o que ele quer mais a futuro. Então, realmente saber mais uma visão de médio e longo prazo, qual que é a visão que o cliente deseja, para a gente conseguir ir concretando em fases, né, em etapas, que não dá para fazer tudo de uma única vez. E acho que o ponto interessante de tudo isso é da gente estar realmente presente, né, presente no país diretamente, aí com os distintos escritórios que a gente temos em Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte, para poder ter essa aproximação e conseguir realmente entender e estar próximo ao cliente para fazer essa parte consultiva. E aí conseguir trazer os equipamentos através de um dos nossos escritórios e começar a fazer demonstrações, mostrar que realmente a tecnologia já está disponível, é de fácil acesso, na verdade, e a gente conseguir, então, provar e mostrar realmente que a longo prazo não é um investimento tão alto, e vendo exatamente os benefícios que traz para a sociedade como um todo, né? Ok, muito obrigada. Mais uma vez, tanto Wellington, Cristiano, Ricardo, Gustavo, William, obrigada pela participação. E lógico que eu estendo o agradecimento do nosso diretor Rafael, que infelizmente não pôde estar conosco hoje, mas deixa o seu abraço e agradece a presença. Além disso, eu acredito que esse espaço ele é oportuno para inúmeras discussões, então a gente deixa para que os nossos participantes fiquem super à vontade também em sugerir temáticas, sugerir outros temas. E seguindo essa premissa, né, de que desmistificando esse mundo tecnológico, mas percebendo que a tecnologia ela trabalha a nosso favor e não como a nossa ideia não é complexizar, muito pelo contrário, a gente realmente trabalha como facilitador, e quanto mais simples a solução, né, e quanto mais a gente puder otimizar o trabalho na ponta, deixando com que as pessoas se sintam muito seguras, né, e à vontade no seu trabalho, trazendo o seu dia a dia mais leve, mais suave, é fundamental para a continuidade da nossa atividade, do nosso trabalho. Então, agradeço a presença de todos, em especial agradeço pelo tempo dedicado e espero que a gente possa se ver em breve em outros encontros, outros eventos, tá bem? Muito obrigada, gente. Obrigado, Até a boa próxima. tarde. Obrigada. Obrigado, Tchau.